Olá, esse é um primeiro vídeo nosso para introduzir o papel de dados e da análise de dados no processo de pesquisa científica que a gente está, dentro do qual a gente vai estudar, né? Que é no contexto no qual a gente vai estudar a análise de dados quantitativos. Em geral, um livro de estatística, um livro que te apresenta técnicas até de mineração de dados, ele vai falar muito sobre o processo a partir do qual a gente tem os dados até a produção de algum resultado sobre esses dados. Nessa disciplina, a gente vai discutir um texto que dá uma visão um pouco maior, tentando contextualizar, né, o epiciclo da análise, mas eu queria complementar essas duas visões com uma terceira visão, né, que faz a fronteira entre o que a gente vai estudar nesse curso e o que é estudado num curso de desenho de pesquisa, de projeto de pesquisa, como é, por exemplo, o curso de Fundamentos de Pesquisa em Ciência da Computação 1 da UFCG. Então, o processo que eu quero mostrar é mais um processo semelhante ao que você vai ver em livros e materiais mais ligados à estatística, ao que você vai ver em materiais mais ligados ao material específico do PENG que a gente está lendo nesse curso, mas que vai complementar essas duas visões. O processo que eu quero mostrar é esse aqui, né? Você vê que tem aí 5 passos, tem alguns passos que eu coloquei numa cor amarela, alguns passos que eu coloquei na cor laranja, e eu queria descrevê-los um pouco aqui. É um passo a passo de um processo de pesquisa, tá? Idealizado, simplificado, modelado aqui para os fins da nossa discussão, tá? A pesquisa ela tem normalmente esses 5, ou um relato de pesquisa, né, depois de feito o processo e relatado, ele tem em geral esses 5 elementos aqui. Ele tem perguntas que nos interessam, né, como a eficácia de uma nova vacina para a Covid se compara com outras que já existem antes, a produtividade dos desenvolvedores de software aumenta se eles desenvolvem usando uma nova metodologia que nós criamos, projetos desenvolvidos com o processo de gerência de desenvolvimento X tem custos menores, entregas mais rápidas e menos bugs do que com o processo Y, por exemplo, né? São todas perguntas que nos interessam, que falam sempre sobre o domínio que a gente está pesquisando, que a gente está estudando, né? Elas não falam sobre estatística, elas não falam sobre dados. Em geral, a gente está querendo responder coisas que falam da nossa realidade. Nossa realidade não é feita de dados, de médias, de estatística, né? Isso aí são abstrações que a gente cria para falar sobre a realidade. Mas como a gente quer, nesse curso, lidar ou estudar como é que a gente usa dados para responder, para argumentar, para contribuir com a resposta desse tipo de pergunta, né? Então, o caminho que a gente vai estudar aqui é como é que você ataca uma pergunta dessas, como é que você lida com uma pergunta dessas, usando dados. Esses dados eles precisam então ser coletados, né? Dado que a partir do momento que eu concebo uma pergunta, a gente está interessado aqui com o processo onde a gente produz dados para contribuir na resposta dessa pergunta. Então, se a gente quer saber se o processo de desenvolvimento X ou Y produz menos bugs, a gente pode imaginar, né, esse é um processo criativo onde a gente vai pensar que dado nos ajudaria a responder essa pergunta. Será que é o dado de um mesmo projeto de software sendo desenvolvido por 2 equipes, uma com o processo X, uma com o processo Y? Será que é o dado de quantos bugs e quanto tempo demorou para se desenvolver, quantos bugs havia no software quando pronto e quanto tempo se demorou para desenvolver o software? Se ele foi desenvolvido por essas 2 equipes separadas, ou se a gente pega uma mesma equipe e desenvolve metade do software com o processo 1, metade com o processo 2, né? Esse desenho de como produzir um dado que nos ajudará a falar sobre a realidade que nos interessa na pergunta, ele é um processo de desenho, de pesquisa, de coleta de dados, tá? É um processo criativo, existem práticas que a gente reproduz, que a gente pega da área que já existem, mas em geral ele é uma sacada, né? É uma parte importante do processo o cientista entender, escolher que dado será o dado que ajudará ele a falar sobre a pergunta que o interessa, né? O dado nunca é a coisa, né? Se a gente olha assim, o que é dado, você pode ir nas definições de livros de estatística, em geral eles vão dizer alguma coisa como que um dado é uma observação sobre o mundo, o dado às vezes é um fato, é uma medição,
é uma característica de algo do mundo. Por exemplo, né, o número de bugs que havia no software ao fim do desenvolvimento. Quantos meses se demorou para desenvolver o software com o processo 1, com o processo 2 de gerência de desenvolvimento. Tá? Esses são dados sobre o que aconteceu, sobre o processo que aconteceu. O dado, ele sempre é assim, uma faceta da realidade. Ele nunca é a realidade completa, né? Acontece muita coisa no desenvolvimento de software, a gente vai escolher alguma coisa para retratar num dado, em particular, para fins desse curso, em dados que são quantitativos, né? Em dados que são números ou categorias sobre fatos. Esse não é o único tipo de dado, mas é esse tipo de dado que a gente vai se concentrar aqui. E aí, a partir do momento que a gente coleta esses dados, né, a gente entra num momento em que a gente vai precisar olhar para esses dados e construir uma resposta para a pergunta lá no início, para construir alguma parte da resposta para a pergunta completa, né, que os nossos dados permitem a gente concluir, chegar, né, delimitar uma resposta que a gente pode produzir com esses dados que foram criados por nós ou encontrados por nós, né, para responder aquela pergunta. Aí a gente entra no processo que a gente chama de análise de dados. Uma vez que existe o dado, tá, o dado foi produzido, foi coletado, a gente vai produzir alguma evidência a partir dessa análise de dados, a gente vai interpretar essa evidência e aí sim a gente vai voltar para responder a pergunta. Então, por exemplo, eu poderia medir, né, imaginar que a análise que eu vou fazer não vai ser apenas em cima de um software desenvolvido com os dois processos, porque um software só eu posso dar azar, né, de acontecer algum fenômeno externo, e justamente nesse um software que foi desenvolvido algo deu errado, algo que não acontece sempre. Então é mais comum que a gente colete dados, né, que são repetições, são amostras de várias observações que nos interessam num determinado contexto. Então, por exemplo, a gente pode coletar dados de vários softwares sendo desenvolvidos com o processo 1 e vários softwares sendo desenvolvidos com o processo 2. O tempo de resposta de um servidor web que usa a estratégia 1 de cache e do servidor web que usa a estratégia 2 de cache, e aí eu vou coletar 100 mil, talvez, requisições para esses dois servidores web, eu vou coletar esses dados para que depois eu compare o que acontece no caso geral, né? Qual dessas duas estratégias de cache produz um tempo de resposta em geral menor? Essa é uma pergunta possível. Aí eu produzi dados sobre tempos de respostas, vários, e eu vou analisar esses dados, tá, para produzir alguma evidência que me diga qual dos dois servidores é mais veloz. O que é essa evidência? Bom, talvez seja uma comparação das médias, talvez seja uma comparação das distribuições, talvez seja uma análise de máximos e mínimos, talvez seja um modelo estatístico mais complexo. Mas é alguma coisa que tem como entrada os dados e como saída, né, um subproduto desses dados, né, um modelo em geral produzido a partir desses dados que me permite fazer conclusões. Né? Conclusões, claro, mediante alguma interpretação. Servidor 1 e servidor 2, houve uma diferença no tempo de resposta. Essa diferença é grande? É pequena? Ela existe sempre? Ela existe para todo tipo de requisição? Ela será relevante na prática? Tá? São todas decisões que são feitas uma vez que a gente produz o número, ou o modelo estatístico que compara números, que compara amostras, e que precisam de um ser humano, né, da gente em geral, analista que tem conhecimento do dado e do problema da pergunta sendo estudada, a gente precisa fazer essa interpretação para aí sim voltar e responder a pergunta, né? Por exemplo, vou voltar aqui para o caso da vacina, né? Eu tenho uma doença qualquer, eu tenho uma vacina, eu vou coletar dados sobre pessoas que tomaram a vacina, se elas adoeceram ou não. Eu vou usar esses dados em algum processo de análise que vai me permitir dizer, né, com que frequência, afinal, as pessoas adoecem se tomarem essa vacina, provavelmente com alguma margem de erro, talvez sujeito a algumas características das pessoas que tomam a vacina, da época, não sei, mas vai ser algum modelo que vai levar essas coisas em conta, e eu vou descobrir talvez que a eficácia da vacina está entre 53% e 58%, provavelmente. Né? Esse é um número alto, baixo, pequeno, grande, é de se esperar que ele seja estável, né? que ele exista para
população em geral, todas essas questões são parte, tá, do processo que precisa de um ser humano, precisa da gente, para que aí sim a gente possa dizer, essa vacina tem alta eficácia, essa vacina é mais eficaz do que as que existiam antes, né? Para que a gente possa voltar então para o vocabulário, para o linguajar, para o contexto da pergunta original e aí sim discutir que parte da resposta a gente sabe agora, se é a resposta completa, toda, definitiva, parcial, né? Esse é o ciclo completo e idealizado, né? Tem subprodutos nesse ciclo. Eu já mencionei aqui que o processo de coleta de dados vai produzir dados, né, que vão ser entradas de análise de dados. A análise vai produzir resultados, que em geral vão ser modelos representados em figuras, visualizações de dados, tabelas, texto, números, alguma coisa que a gente apresenta como resultado da análise de dados. E a partir da interpretação dessa evidência construída, a gente vai ter, né, afirmações, a gente vai ter conclusões sobre, sim, processo de desenvolvimento de software, pode ser não, inclusive, a conclusão, né? Não, o processo de desenvolvimento de software Y não produz menos bugs do que o X. A vacina não é mais eficaz do que existia, não é eficaz o suficiente, a eficácia fica entre 30% e 40%. Tá? Essa eficácia é insuficiente, esse é o exemplo de conclusão, né, do resultado da interpretação. E aí eu estou destacando isso aqui para que para que eu possa chamar a atenção agora de vocês para essa parte que eu destaquei em laranja primeiro. Isso é o processo que nos interessa aqui em FPCC2, nesse curso, né? A gente está interessado em estudar como fazer a análise de dados, entendendo que ela não acaba no momento que a gente produz as tabelas, as figuras, os números, mas que a gente quer produzir essas evidências, né, a partir dos dados quantitativos, os resultados de análise e as conclusões que a gente pode fazer a partir dessas evidências. A tabela, o gráfico, o número, ele não resolve nada sozinho e ele não tem como ser auto-interpretado. Os números não falam. Quem fala somos nós, né? A gente vai precisar fazer, a gente vai incluir. Eu quero colocar isso aqui para a gente reconhecer, né, esses dois passos como sendo necessários, irmãos, né, que vão estar aqui no nosso processo nesse curso. Também quero chamar a atenção para esses 3 passos amarelos, que são os passos que vão ser discutidos principalmente no contexto de um curso de metodologia científica mais amplo, que eu entendo que é FPCC1 no contexto da computação na UFCG. E aí vamos então agora para 2 exemplos mais concretos. Estou falando isso aqui tudo no abstrato, quero dar 2 exemplos mais concretos de como esses elementos podem ser identificados numa pesquisa. E eu vou começar com esse artigo aqui, do qual eu sou coautor, tá? Faz parte do doutorado de Nijini, onde ele estava muito interessado em estudar diferenças que grupos de pessoas de diferentes países têm ao usar sistemas web globais. Então a gente usou o Stack Overflow como contexto principal da pesquisa. Essa pesquisa tem 2 sites, na verdade, Stack Overflow e SuperUser, que é um site semelhante. E a gente queria entender se pessoas brasileiras elas usam o sistema de uma maneira diferente das pessoas, sei lá, alemães, finlandesas, chinesas. A gente sabe que o brasileiro ele tem padrões de comportamento diferentes em redes sociais, por exemplo, né, comparado com alguns outros países. Então a gente queria ver se isso era visível, a gente queria testar se isso era visível no Stack Overflow. Para isso, nós produzimos dados sobre como essas pessoas usam o Stack Overflow, as pessoas de diferentes países, e aí o Stack Overflow permitia que a gente coletasse dados de quantas perguntas, respostas, comentários, edições pessoas do mundo todo faziam. Essas pessoas não necessariamente dizem de onde elas são, então a gente precisou produzir esse dado sobre de onde as pessoas provavelmente são, usando o perfil delas, mas o dado resultante da gente, então, produzido no projeto, né, foi esse para cada pessoa, de onde ela é, quanto ela atuou no Stack Overflow e no SuperUser. Com isso, nós quisemos fazer nós fizemos várias análises para responder perguntas que interessam, né, aquela pergunta, para produzir evidências que interessam aquela pergunta lá de cima. Então, a principal coisa que nós fizemos, que eu vou mostrar aqui, foi analisar se países diferentes
tem proporções de usuários registrados na plataforma diferentes, diferentes que atuaram. Ou seja, se eu posso dizer que 30% das pessoas registradas no Brasil respondeu, perguntou, comentou, fez alguma coisa que deixa rastro no Stack Overflow, e se essa proporção é consideravelmente diferente para outro país. Se a gente consegue ver países que são muito diferentes. A gente criou essa medida, né, a partir do dado bruto, a gente precisou calcular essas proporções, calculou margem de erro para essas proporções, que você não precisa se preocupar por enquanto em como é que a gente fez isso, mas esse é o processo de análise para produzir uma evidência, por exemplo, como essa aqui é uma página recortada, né, do artigo, e aí está aqui uma lista de países enorme, de cima para baixo aqui, o pontinho vermelho é a proporção de usuários desse país, registrados desse país, que produziu conteúdo, né? Então, os países lá em cima tem minoria dos seus usuários que produziram conteúdo no site, os países mais para baixo tem maioria, tem uma margem de erro também aí, então você vê que o modelo da gente incluía essa incerteza, né? E essa figura foi usada para que a gente pudesse construir interpretações, por exemplo, como essa aqui, né, que essa primeira que está marcada aqui, que diz que a porcentagem de usuários que contribuem, né, porcentagem de usuários de diferentes países que contribuem nos sites, tem uma diferença forte, tem uma diferença grande entre países. Tá? E aí tem um exemplo aqui embaixo para quantificar e dizer que 60% é bastante alto comparado com 32%, que é bastante baixo de outro país. Essa não é a única evidência, esse artigo aqui tem um outro exemplo de evidência também que vocês podem ver depois, que é uma tabela descrevendo um modelo estatístico de regressão que nós usamos para examinar se essa diferença que nós observamos pode ser explicada, pode ser entendida pela diferença de fluência de inglês, de diferenças econômicas e outras características dos países que nós examinamos, ou se são outros fatores que nós não tínhamos nos dados. Tá? Então, são novos dados a mais que nós produzimos sobre esses países e que nós incluímos na análise. O resultado da análise, a evidência da análise é uma tabela como essa, a partir da qual nós fazemos outras interpretações e conclusões para sugerir resultados de análise. Isso é um exemplo de como a gente pode reconhecer, né, aqueles 5 passos em um exemplo de relato de pesquisa. Quero dar um segundo exemplo aqui. Esse é um artigo desse ano, de uma conferência de recuperação de informação musical, que fala sobre o problema de automaticamente usar classificadores a partir de aprendizagem de máquina para dizer o clima de uma música, o humor de uma música muda aqui, né? Se uma música é alegre, triste, animada, depressiva, instigante, revoltada, tem uma série de adjetivos que eles querem atribuir automaticamente às músicas, e o artigo estuda se modelos com aprendizagem de máquina que usam dados do áudio têm desempenho melhor ou pior, ou como se compara o desempenho, né, de classificadores que usam dados de áudio com classificadores que usam dados apenas de quem são as pessoas que escutaram uma música. Porque eles observaram em estudos anteriores que uma pessoa, em geral, tem muita consistência nos humores das músicas que ela escuta. Então, se eu escuto música alegre, eu escuto sempre música alegre. E aí esse artigo propõe estudar se dá para analisar apenas quem são as pessoas e a partir disso descobrir, né, se Nazareno sempre escuta música alegre, Nazareno escutou uma música que eles não sabem se é alegre ou não, eles vão achar que provavelmente ela é alegre porque Nazareno escutou. Né? E aí, esse é o tipo de pergunta que eles estão querendo responder, se a estratégia 1 ou a estratégia 2 tem melhor desempenho, né, na classificação de músicas. Eles produziram dados. O dado aqui é importante dizer, né? Claro que o experimento deles, eles precisam coletar um monte de músicas, conhecer perfis de pessoas, conhecer adjetivos e tal. Mas o dado que interessa para a gente aqui depois disso tudo, eles produziram dados que dizem o classificador 1 tem desempenho X, o classificador 2 tem desempenho Y, e assim por diante. Né? O dado que nos interessa aqui é o desempenho de cada classificador ao classificar cada música, na verdade. Tá? E aí, com isso, a gente vai bolar maneiras de comparar os classificadores. Vou comparar a média do desempenho do classificador 1 com a média do desempenho do classificador 2. Vou comparar as médias, porém, apenas para as tags mais populares, apenas para as tags tristes, não sei, alguma coisa desse tipo. Tá? O dado
que nos interessa, não o dado usado na pesquisa aqui para a gente, para análise de dados da pesquisa, não é o dado das músicas, é o dado do resultado dos classificadores executado sobre as músicas. E aí, um exemplo de evidência, o tipo de evidência que se chega é a evidência central do artigo, na verdade produzida a partir da análise de dados, tem uma metodologia complexa para chegar aqui, mas o resultado da análise de dados é esse aqui. Eu tenho 5 classificadores, não importa muito a sigla, a parte da esquerda da sigla, mas os dois primeiros têm L e eles são baseados em listening habits, ou seja, nos hábitos de escuta das pessoas apenas, não tem dados de áudio. E os 3 de baixo têm A no final da sigla, porque eles são baseados em áudio. Tá? E aí o artigo mostra que o desempenho médio, considerando essa, de novo, uma margem de erro que está ali representada na barrinha, né? O desempenho médio dos 2 classificadores baseados em hábitos de escuta de música são melhores, as barras são maiores, maior nesse caso aqui dessa métrica é melhor. O desempenho desses 2 classificadores é maior do que dos 3 classificadores de áudio. Tá? Esse é um exemplo de resultado. Não é o único resultado do artigo, tem outras evidências construídas a partir desses dados também. Então aqui, esse quadrado colorido é uma análise da correlação entre o desempenho dos diferentes classificadores. Esses gráficos de barras azuis analisam para certas tags se um classificador é melhor do que o outro ou não. Né? E tem outras perguntas que vão sendo construídas e criadas também. Isso tudo para chegar, claro, a interpretações, como, por exemplo, essa aqui de dizer que a da esquerda está dizendo que os classificadores baseados em hábitos de escuta facilmente e amplamente têm desempenho bastante maior do que o desempenho dos classificadores baseados em áudio. Tá? Além disso, eles localizaram e viram que o áudio só tem desempenho, os classificadores baseados em áudio só têm desempenho melhor para um conjunto pequeno de tags, que são tags bastante parecidas. Então, tem mais desdobramentos, mais análise, além daquela análise inicial básica. Tá? Com isso, gente, com esses 2 exemplos, eu espero ter ilustrado, então, esses 5 passos da pesquisa, chamando bastante atenção de vocês para a existência desse passo da interpretação da evidência, que faz parte do processo de análise de dados da gente e vai fazer parte de tudo que a gente vai chamar de análise de dados quantitativa nesse curso. A análise ela não existe no limbo, ela existe no contexto desses passos amarelos, e a gente vai se dedicar principalmente aos passos laranjas, mas a gente precisa saber, né, em que contexto a gente está trabalhando para a gente saber o que a gente está produzindo, saber do que vem a entrada e o que a gente está produzindo como resultado, qual é a relevância disso. Os 2 artigos, eu vou linkar os 2 artigos nesse vídeo, né, nos comentários desse vídeo, então se você quiser dar uma examinada neles e procurar entender as evidências, entender como essas coisas participam, eu acho que é um excelente exercício. Essa é uma excelente coisa que você pode fazer. Até o nosso próximo vídeo. Até lá!